A nossa energia sutil tem relação com a depressão? Como uma afeta a outra? Hoje eu vou conversar com vocês sobre duas situações que é quando a nossa energia tem um efeito direto sobre a depressão ou quando o efeito é indireto. Eu sou Nancy Trivelato, sou uma das professoras da IAC, Academia Internacional da Consciência. Estamos aqui no nosso bate-papo semanal e este tema é muito pertinente. No Brasil, por exemplo, nós estamos agora no Setembro Amarelo, quando nós fazemos campanhas de conscientização sobre a depressão. Então, é muito bom nós abordarmos isso neste momento. Deixe-me, por favor, começar falando sobre a condição na qual a nossa energia tem um efeito indireto sobre a depressão. Então, a depressão não foi produzida diretamente por uma causa energética, é isso que quer dizer, o efeito indireto. E este efeito indireto ocorre porque há dois diferentes estados mais comuns, obviamente, não é para esgotar todos, mas os mais comuns, que podem produzir a depressão. E a depressão é caracterizada, para ser chamada de depressão, por um desequilíbrio hormonal. O nosso corpo, o nosso cérebro tem determinadas reações quando nós estamos numa determinada condição com os nossos hormônios. Principalmente a serotonina, que é um hormônio muito fundamental para nós termos bem-estar, para nós nos sentirmos felizes e com força para viver, ela é afetada quando há um estado de depressão. Ou vice-versa, ela ter um desequilíbrio leva à depressão. Então, o efeito indireto da energia ocorre por quê? Nestes casos que nós mencionamos aqui, duas situações são possíveis de produzir a depressão. Uma é a condição fisiológica, a própria fisiologia, a própria condição natural, inata do corpo da pessoa tem a tendência de produzir esses desequilíbrios hormonais, por muitas razões que não cabe aqui nós discutirmos, mas desde genética até outros fatores que são ambientais. Mas, no caso da pessoa ter esta condição, ela vai ter mais predisposição ou até mesmo ter todo o tempo na sua vida, que é um desafio muito grande para alguns, esse desequilíbrio com este específico hormônio. Então, tudo para ela parece que é mais difícil. Parece que ela não consegue nunca estar totalmente num bom humor verdadeiro. Há coisas que se pode fazer, se este é seu caso, informe-se. Entre elas, trabalho com energia, exercício físico, algumas maneiras específicas de você lidar com isso, mas cada um tem que estudar no seu caso, o que para mim produz o gatilho. Mas outra situação que também leva ao mesmo quadro do efeito indireto da energia é quando a depressão foi causada por uma questão emocional. Então, por exemplo, você teve uma perda muito grande. Pode ser de um ente querido, pode ser de uma atividade, um trabalho que para você era muito importante, pode ser de uma capacidade física que você tinha e você perdeu. Então, o luto, que é o que nós estamos falando aqui, ou uma decepção muito grande, ou algo que aconteceu na sua vida, que produziu um choque emocional muito grande, o choque emocional, assim como um estresse permanente, todas essas condições que são emocionais, afetam o nosso corpo físico e, por tabela, vai afetar o equilíbrio hormonal. Ao afetar o equilíbrio hormonal, nós podemos entrar, conforme for o caso, num quadro de depressão. De modo que a depressão, ela como que fica rondando a nossa volta muitas vezes. Mas, neste caso aqui, vejo que o que produziu a depressão ou foi fisiológico ou foi emocional. Mas uma vez que a depressão esteja instalada, existe uma importância da energia aí, por duas questões. A primeira é, a pessoa fica com o campo energético mais aberto, portanto, mais predisposta a receber influências energéticas de fora, a estar mais sensível, até certo ponto, mais vulnerável às diferentes formas de energia à sua volta, pode terminar por fazer uma sintonia com seres, presenças não físicas, espíritos que estejam ali numa condição também não equilibrada,
Mas veja, não foi a energia ou esta questão não física, espiritual que produziu a depressão, senão que o reverso. A emoção ou a fisiologia abriram a pessoa para este efeito. Mas no frigir dos ovos, a gente sabe que uma coisa vai ter alguma conexão com a outra, e por isso, se nós trabalhamos com energia, claro, nós podemos reduzir essas influências e temos, portanto, mais chances de nos recuperarmos mais rapidamente. Caso contrário, além do problema hormonal que foi gerado, ainda por cima vem a questão energética, não física, que vai estar causando também uma pressão. Agora, no caso do efeito direto, bom, deixa eu fazer um parênteses, tudo isso é indireto, porque a energia é afetada depois da situação estar causada. Agora, vamos falar da conexão da energia direta com um quadro de depressão. O que quer dizer isto? Quer dizer que o start, o que deu início à depressão para a pessoa, foi uma condição não física, energética, espiritual, multidimensional, mas todas estas palavras estão trazendo diferentes ângulos da depressão ou do caso, como é que nós estamos afetados pela energia à nossa volta. E se, por exemplo, vou trazer 2 exemplos para vocês entenderem. Vamos dizer que uma pessoa, ela tenha um chakra bloqueado, qualquer que seja, mas que a energia que está impregnada ali, que está produzindo o bloqueio, seja algo de muita tristeza para ela, seja algo de vidas passadas até, ou não, dessa vida, mas algo que ela acumulou ali. A informação presa naquele chakra ou naquela energia que ela tem em algum campo energético no seu corpo, vai fazer com que este elemento vai trazer a ela um desequilíbrio, de alguma forma, que seja só energético ou que venha a ter algum desequilíbrio emocional, e isto vai produzir o desequilíbrio hormonal. Então, veja que o start, o início, foi a energia, a informação que estava na energia, e mais tarde veio o desequilíbrio hormonal. Outra situação também, que eu vou lhe dar como exemplo, há muito, mas é só para que você possa entender. Vamos dizer que você more ou trabalhe num ambiente em que energeticamente seja muito pesado. Às vezes você está numa casa em que já tem informações energéticas ali que você nunca consegue relaxar completamente. Vem um feeling, uma sensação que não é positiva. Esta situação energética começa a lhe contaminar e vai produzir em você um determinado efeito, e este efeito vai fazer com que você, pouco a pouco, vá tendo desequilíbrio hormonal e leve à depressão. Então, veja que eu não estou falando de estar triste, estar cansado, estar preocupado, tudo isso é normal, gente. Estar com preguiça, tudo isso é normal. Mas a depressão é muito diferente disto. Óbvio que se é uma causa direta, como eu falei, o trabalho energético vai fazer uma diferença gigantesca. No caso de quando a causa da depressão é outra, que eu já havia mencionado no primeiro ponto, indiretamente o trabalho com energia vai fazer muita diferença também. Quando nós falamos em trabalho com energia, o que nós queremos? Reforçar o nosso campo, reforçar a nossa autodefesa, tirar contaminações ou possibilidades de certas energias de outros seres, físicos ou não físicos, espirituais ou colegas, chegarem até você. Existem técnicas diferentes para isso, mas aqui o ponto é, com energia você pode ajudar-se, mas às vezes há um componente que já se estabeleceu muito fortemente no nosso corpo. Você tem que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, o corpo, a energia e como lidar com a específica emoção ou situação que está lhe afetando. Quanto à energia, há um monte de técnicas, já compartilhamos muitas aqui no nosso canal YouTube, tem muitas. Você pode ter acesso a exercícios gratuitos que nós já demos. O módulo 1 do nosso programa de desenvolvimento da consciência está oferecido gratuitamente para você. Quem não tem disciplina para praticar as técnicas em casa, sozinho, pode também decidir
por fazer o programa que nós chamamos de Energo Fitness, que é como um exercício, ginástica, só que é ginástica para o corpo energético. Está também disponível, só para você saber o que é que você dispõe. Mas está cheio de técnicas que, principalmente a IAC, já compartilhou. Aproveite, visite nosso website, aprenda conosco e espero que nós passemos por este mês, por este ano e até o resto da vida no maior equilíbrio possível. Muito obrigada por estarem comigo, foi um enorme prazer e até o próximo.